Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso CT Entrevistas e nós vamos continuando vários temas que nós temos falado aí, questão indígena, questão de cultura. Hoje nós vamos falar de política. Interessante, né? Que desde o início, se eu não me engano, essa é a primeira entrevista efetivamente de política que nós vamos fazer e temos a honra de receber mais uma vez o deputado Júnior Gel, que já participou com a gente do nosso programa no outro formato e nós vamos fazer essa conversa agora de início de legislatura. Deputado, obrigado mais uma vez por atender a gente. Começando esse segundo mandato, como que o senhor, vamos começar por aí, qual a avaliação que o senhor fez do primeiro mandato e o que muda e quais são os objetivos para esse segundo mandato seu como deputado estadual? Oi, Clever, tudo bem? Um abraço a todos que estão nos assistindo agora. Bom, o que muda principalmente para mim é maturidade. A maturidade ela traz uma possibilidade maior de articulação, de conversa, de ouvir mais, de entender melhor o processo, certo? E da gente conseguir fazer articulações que são benéficas para todo mundo. Muitas vezes você necessita dar um passo atrás para seguir dois à frente, por mais que você não concordasse que deveria dar um passo atrás, certo? O relacionamento é isso, é pedir desculpa mesmo achando que tem razão. E assim eu venho fazendo, buscando articulação, buscando fortalecimento, respeito dos colegas, tanto parlamentares aqui na Assembleia, como também do governo do Estado, dos políticos representantes do nosso Estado, e uma boa relação com todos. Venho desenvolvendo esse trabalho porque eu acredito que assim a gente pode contribuir mais, a gente pode somar mais, e fazer com que a população lá na ponta ela possa ser melhor atendida. Eu normalmente comparo que não faz sentido se um problema é crônico no hospital, que os elevadores não estão funcionando, eu ficar simplesmente denunciando na tribuna sem buscar resolver o problema. Então é melhor eu entrar em contato com a gestão, olha, tem esse problema aqui, vamos buscar resolver. Se a gestão não tem interesse em promover a solução do problema, aí eu vou com denúncia aos órgãos competentes externos e, é claro, também levar à imprensa. É maturidade. Bom, nesse segundo mandato, nós temos alguns temas polêmicos aqui pela frente, que é a reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência que tende a ocorrer, no país inteiro está sendo revisto, a forma com que está sendo proposta a reforma da Previdência, que é algo a ser analisado, e eu tenho ainda muito interesse em promover uma CPI do IGPREV. Por quê? Como é que a gente vai fazer uma reforma da Previdência sem entender o que está sendo o IGPREV? Sem entender o que estão sendo ditos do IGPREV são números reais, ou quais são as consequências em relação a se encontrar em déficit no caso do IGPREV. Quais são as medidas corretas a serem tomadas, ou simplesmente temos que colocar para que o servidor público, que não é o gestor do IGPREV, que não é o responsável pelo problema, pela ausência de repasse por investimentos mal feitos, certo? Com que os servidores, de uma forma geral, venham pagar essa conta. Quer dizer, eu não sou responsável pela conta feita, mas sou responsável pelo pagamento dela. Então, é necessário se fazer uma CPI do IGPREV para que nós possamos compreender melhor e verificar, a partir dessa CPI, quais alterações podem ser feitas na reforma da Previdência de forma que venha atender a gregos e troianos, certo? Diminuindo ao máximo o dano colateral. Essa CPI, ela englobaria, inclusive, aqueles prejuízos que nós tivemos lá atrás, ainda no governo Siqueira Campos, e pegaria todo esse período. Como que o senhor pensa essa CPI? Se depender só da minha pessoa, eu resgato lá de trás. Sim. Mas a CPI ela vai ser feita através de uma comissão, e aí a decisão ela tende a ser de forma coletiva, certo? Se vai pegar no período anterior que ocorreu aquelas denúncias de um rombo bilionário, certo? Ou se vai ser encaminhado apenas para um período mais recente. Mas o meu interesse é a gente fazer o estudo desde o princípio, desde o período inicial, e, é claro, remeter se existe culpado, que seja penalizado quem for culpado, e se não existe culpado, que é pouco provável, certo? Nós não podemos colocar que culpado e penalizado seja simplesmente um servidor, como sempre acontece. Com certeza, o GPREV tem uma história aí para trás complicada, mas não tem essa preocupação de que, de repente, o atual governo sinta que é algo direcionado a ele, ou você pensa em restringir o escopo dessa CPI para ficar, digamos assim, algo mais administrativo e não denunciativo? Como que é essa ideia sua?
Não, porque o objetivo da CPI, na realidade, é apurar a situação da saúde financeira do IGPREV, certo? E a saúde financeira, eu acredito que não vai pegar necessariamente esse governo, porque o problema é muito anterior à gestão, seja nos meses anteriores à eleição ou esse período atual. O problema do IGPREV ele vem muito anterior a isso. Na realidade, no relatório que foi apresentado de 2021 para 2022, já veio ali um montante financeiro, não me recordo agora de cabeça se eram 4 bilhões, que literalmente na planilha não estava esclarecedor para a gente. E não era do atual governador, certo? Quer dizer, para onde foi esse dinheiro? O que aconteceu? A aplicação mal feita? É tudo isso que nós queremos saber. O propósito da CPI é apurar, certo? Na realidade, não cabe a uma CPI ela promover a punição. Ela apura, se vier a ter pessoas a serem denunciadas, a gente encaminha essas pessoas para os órgãos externos e estes vão fazer a punição devida ou conferir a apuração se está de acordo com o que foi feito o relatório na CPI. O senhor já teve essa conversa internamente com seus colegas deputados? Como que está essa... Já cheguei a comentar com alguns colegas sobre o meu interesse em promover uma CPI. Eu necessito colher algumas assinaturas, são necessárias 8 assinaturas para que a CPI possa ter início, certo? Agora andei conversando com um ou outro colega, visando a gente dar prosseguimento. Não se posicionaram nem favoráveis nem contrários à CPI. Eu pretendo ainda, inclusive, conversar com o próprio governador e deixar claro para ele que o propósito dessa CPI não é com o interesse de promover uma afronta ou achar que vou prejudicar politicamente o governo. Pelo contrário, eu vejo que uma CPI, se eu estou governador nesse momento, e vem ser feita uma CPI no início do meu governo, ou estando há poucos meses à frente do governo do Estado, rapaz, que se faça para deixar claro que se houve algum erro, o erro não foi na minha gestão. Porque senão você vem com um problema anterior e quando vier a explodir, vai explodir justo no seu colo, sendo que você não é necessariamente o responsável. Então, eu acredito que até o próprio governo, no ano passado, eu cheguei a comentar com o Léo Barbosa sobre o meu interesse em promover essa CPI e comentei com ele pelo laço de amizade que eu tenho com a pessoa dele. Fomos vereadores no mesmo período, aqui em Palmas. Lá, enquanto vereador, ele viu como conduziam a CPI em relação ao Prev Palmas e conseguimos constatar alguns erros, equívocos ali em relação ao uso do recurso, certo? E ele vê em mim total transparência em relação a isso e não nenhuma pessoalidade. Eu não quero falar foi o Carles responsável, foi o governo anterior Carles ou foi o governo atual. Eu quero que nós tenhamos ali encontrado onde é que está o problema, o que aconteceu e qual é a solução. Caber a quem punir, não sou eu, não é a CPI que vai punir ninguém, certo? Aí se houve equívoco, a justiça que vai cuidar dos responsáveis. E aí se houve... E a proposta do senhor, no caso aí, é só a partir dessa CPI, do relatório final, que se discutiria, então, efetivamente, a reforma da Previdência com os números claros nas mãos, é isso? Com certeza. Eu acho muito mais interessante você promover essa CPI. Se a gente conseguir iniciar e findar a CPI no primeiro semestre, depois de findada a CPI, você já pode promover a reforma da Previdência, que vai estar de forma muito mais transparente e até para o próprio servidor público. Saber a saúde financeira de uma forma mais transparente e entender melhor se cabe ou se não cabe a proposta que está sendo feita pelo governo hoje. Sim, sim. Aproveitando esse gancho, eu assisti à solenidade de posse da nova legislatura e o seu discurso falou em nome do grupo, foi bastante interessante, de parte do grupo, foi bastante interessante, e um ponto que o senhor disse o seguinte: olha, eu não sou oposição, porque ser oposição, a oposição é um termo burro, quer dizer, e muitos veem o senhor como oposição aos governos, né? Lá atrás contra o Carles e agora contra e recentemente contra o próprio Vanderlei. Apesar que realmente nesse novo governo você teve uma postura bem diferente, não de aliado, mas com mais independência dentro da casa. Como que é essa visão sua, da sua postura, oposição ou não oposição? E você já disse lá no discurso que não é oposição. Na realidade, é porque o cidadão que se declara oposição, ele é oposição a tudo que acontece no governo, independente de ser benéfico ou não à sociedade. E eu, naquele momento da minha posse, eu deixei claro que eu sou oposição e serei oposição às coisas erradas.
não ao governo, mas o que tiver de errado dentro do governo, que seria o papel de qualquer deputado. Qualquer deputado está ali para representar a sociedade, tem que se opor ao que for equivocado por parte da gestão. Então, é deixar claro o meu papel. Eu não tenho nada contra a pessoa do atual governador, do ex-governador ou de quem vier pela frente. Eu tenho contra as coisas erradas ou equivocadas que possam querer atropelar os direitos da sociedade, certos direitos dos servidores, porque o que é direito tem que ser preservado. Então, não adianta ter um problema na rede pública, seja de saúde, de segurança, e eu simplesmente ficar calado. Por exemplo, nós tínhamos mais de 70 municípios sem um policial sequer. Aí eu deveria ficar calado e não questionar, certo? Quando vem um projeto de lei aqui para criar um soldado de segunda classe, reduzindo pela metade a remuneração do soldado, como é que você desvaloriza uma força de segurança? E desvalorizar com a redução tão drástica. E fui o único deputado estadual, à época, a votar contra esse projeto de lei, que agora viram que estava errado e caiu o projeto de lei. Fui o único deputado estadual a votar contra a segurança para ex-governadores e viram que estava errado, caiu novamente. Fui o primeiro a me posicionar contra a forma com que estava sendo feito a licitação, a concessão do Jalapão, fui o primeiro a levantar a bandeira ali. E depois percebeu que tinha equívoco, cancelaram. Quer dizer, será que eu sou oposição ou eu luto pelo que acredito que é certo? Muitos do eles se equivocam com a minha pessoa, sou gente encrenqueira, e na realidade eu não causo encrenca. Eu busco a solução, eu estou mostrando o problema, ó, tem esse problema aqui e tem essa possibilidade de solução do problema. Eu estou aqui para somar com o governo, eu estou aqui para fazer com que o governador Vanderlei, ou que fosse o Carles, ou quem vier depois, com que eles tenham uma gestão a melhor possível. Eu sou cidadão tocantinense, minha família é tocantinense, nós queremos um Estado que funcione, que desenvolva, que gere emprego. É isso que eu quero, certo? E estou aqui para contribuir nesse sentido. E bom lembrar que o governador elogiou a tua postura, inclusive, né? Falou que a tua postura é elogiável. E você falando disso, eu remeto a um episódio que eu sempre escrevo, né? Que é dos 25%, que nós estamos agora, até quero depois falar com o senhor sobre isso. Os 25% é a grande responsabilidade da Assembleia da época, porque o projeto chegou, foi votado a toque de caixa, não houve esse olhar prescrutador que o senhor tem, porque se tivesse tido, teria pego as possibilidades de equívoco na hora, o governador não teria sancionado e publicado, e que gerou todo esse direito, e agora esse problema nós estamos vendo aí um impacto de cerca de 350 milhões ano, e um retroativo de bilhões que ninguém sabe falar quanto que é, justamente por conta da falta de uma postura dessa. Quer dizer, não é de ser oposição, de ser contra, mas de ser mais zeloso com aquilo que é o interesse do Estado. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente. Já me deparei com representantes do próprio governo, que depois de algumas votações que eu bati de frente e tentei segurar projeto, e segurei projeto pedindo vistas, representante do governo chegou a entrar em contato comigo falando assim, professor, parece que você que é da base. Parece que você que está ajudando o governo, e isso ainda na época do Carles. Você está ajudando o governo e os outros parecem que estão querendo atrapalhar. Porque eu não tenho nada contra pessoas, eu quero fazer as coisas funcionarem. Então não adianta apresentar projeto constitucional aqui, certo? O meu posicionamento vai ser contrário. Não adianta trazer algo que fala assim, mas isso aqui vai ajudar a dona Joaquina. Sim, mas a dona Joaquina vai ser ajudada porque é um direito, porque é legal, porque é constitucional, ou porque você quer ter apoio político da dona Joaquina? Certo? Nós temos que preservar o direito do Estado e da sua população, não o direito de algumas pessoas que vão melhorar o seu umbigo por causa de algum projeto que venha atravessar aqui. Tem que ser responsável. Para você trabalhar com gestão, você tem que ser responsável, certo? E há muita responsabilidade no cargo de deputado estadual, certo? Nós temos que vestir essa responsabilidade para nós e temos que trabalhar porque nós estamos fazendo leis, aprovando ou não leis que vão atender aí quase 1.600.000 pessoas no estado. Quer dizer, cada coisa que você aposta aqui de forma equivocada pode trazer um prejuízo grande. Quando você fala em relação a essa questão em especial dos 25%, vamos supor,
Vamos supor que venha, é claro que é totalmente hipotético o que eu vou dizer, mas que a Justiça Federal ela vem e fala assim, ó, vamos bloquear 50% de todo o recurso que o Estado tiver para pagar parte dessa dívida retroativa. Quer dizer, o Estado para de pagar o policiamento, para de pagar a segurança pública, para de pagar tudo, o Estado para, o Estado quebra. Quer É, dizer, cadê a responsabilidade do legislativo à época? exatamente, por causa de uma Então, é irresponsabilidade. exatamente essa a responsabilidade. Não, com certeza. Sim, por isso, eu sou um Está pouco na mais própria cauteloso. valorização, e está na própria valorização do legislativo, né? Que o político tem uma imagem diante da opinião pública bastante negativa, e dentro deles o legislativo tem a pior imagem, mais que mostram as próprias pesquisas, quer dizer, e muitas vezes culpa do próprio legislativo por causa desse tipo de comportamento, né, deputado? E falando nisso, você está já um ano e pouco acompanhando, quer dizer, desde o início do governo Vanderlei, começa um segundo mandato. Como que você avaliou esse primeiro período, esse primeiro mandato curto do Vanderlei, e qual a expectativa a partir de agora, deputado? Olha, o governador ele tem me surpreendido. Quando fala assim, Júnior, você não está batendo no governador? Eu falo assim, gente, mas não é bater no governador, é bater em coisa errada. Me mostra as coisas que estão acontecendo de forma equivocada, que eu estou buscando aí, encontrar solução. E eu me deparei com a situação no Hospital Dona Regina, e esse governo está sendo muito mais solícito. O que eu quero dizer com isso? Me passou o telefone do secretário, certo? O secretário executivo, na realidade, que me atendeu, de saúde. Tinha um problema no Hospital Dona Regina, entrei em contato com o deputado Léo Barbosa e falei, Léo, estou com esse problema aqui, eu quero resolver o problema. O Léo entrou em contato com o secretário executivo, de imediato já entrou em contato comigo, entendeu? E falou assim, professor, isso aí está desse jeito, dessa forma, já fizemos isso, essa semana vai ser sanado esse problema. E vou te monitorando o que está sendo feito aqui. Aí eu fui, para quem trouxe a demanda para mim, já trouxe para ele a resposta e acompanhamos junto e a resposta realmente sanou. Na semana seguinte resolveu o problema. O que eu quero é exatamente isso, é contribuir para que as coisas funcionem. É isso que eu faço. E eu normalmente procuro o deputado Léo Barbosa, não simplesmente, mas também pelo fato de ele ser vice-governador e ter um acesso muito mais fácil, mas também porque é uma pessoa que é amigo. É uma pessoa que sempre está de portas abertas e sempre atende com facilidade. Certo? Quando eu preciso estar falando de algum secretário, ele já encaminha direto, a gente já vai resolvendo, e o propósito aqui é resolver. Eu espero, e havia afirmado no ato da posse, eu espero que esse governo seja o melhor da história, porque se for o melhor da história, vai ser o melhor para todos nós, certo? Eu não quero aparecer em cima de um governo que simplesmente está tentando fazer e eu estou tentando atrapalhar. Não é isso. O meu nome, naturalmente, ele aparece em função de causas, de lutas que eu venho travando e quando o governo não tem interesse em resolver, certo? Aí sim a gente vai. E a CPI do IGPREV é uma dessas causas que eu acho necessário a gente fazer, até mesmo porque a CPI que chegou a ocorrer no passado, ela não foi finalizada. Quer dizer, fica-se como se acabou em pizza e é por aí que vai. Na realidade, quando nós fizemos a CPI do Prev Palmas, quando eu estava vereador em Palmas, ela foi finalizada. Quer dizer, teve as pessoas que foram indiciadas, teve o recurso que parou de ocorrer aquele rombo que estava até então das aplicações irregulares, e também a possibilidade de recuperação de todo o dinheiro que foi aplicado irregularmente, por um erro de vício de iniciativa ali da própria Caixa que liberou o recurso e não podia liberar sem uma das assinaturas. Quer dizer, está vendo como a CPI foi benéfica? Ela trouxe o dinheiro de volta, ou pelo menos a possibilidade do dinheiro retornar, bastava entrar com processo contra a Caixa se ela não quisesse devolver pacificamente, certo? E indiciou as pessoas responsáveis. É Sim. isso que eu quero com a CPI. Não, com certeza, essa busca de diálogo é muito importante que você está colocando aí. E um tema que eu vejo o senhor bater com frequência é a questão do concurso, né, de concurso, e agora o governo anunciou 4.500 vagas para o concurso da educação. O senhor acha que esse é o caminho mesmo? Como que o senhor vê essa disposição do governo de fazer concurso? Atende aquilo que você tinha reclamado nas tribunas? Como que você vê? Desde 2019, eu já tinha dado entrada no Ministério Público cobrando concurso de educação. É. A SEDUC, na época, foi notificada, apresentou uma proposta quantitativa de vagas, aí veio a pandemia no início de 2020 e travou tudo. Quando ocorreu o concurso da Polícia Militar no ano de 2021, aí eu procurei novamente o Ministério Público, olha, não tem mais justificativa de pandemia se está realizando concurso.
Então, fomos de novo atrás, via Ministério Público, procurar a SEDUC, cobrando da SEDUC um novo posicionamento, que mudou o secretário e tudo mais, cobrando novamente o concurso, e finalmente esse concurso está saindo agora. Quer dizer, mas a cobrança ela já vem lá de trás, certo? E o Ministério Público atuando também nesse sentido. Agora, para você ver, eu cobro muito concurso público por uma série de fatores. Uma delas é que o servidor contratado ele não contribui com o IGPREV, certo? Quem contribui com o IGPREV é o servidor efetivo, já começa por aí. Outro fator que se tem é porque quando você pega exemplo na educação, você capacita professores, no ano seguinte esses professores foram demitidos, que não são concursados, e todo investimento de capacitação ele se perde. Não tem continuidade na qualidade da educação. Daí a necessidade, alguns fatores que envolvem a necessidade da realização do concurso. Seja na saúde, que já havíamos feito cobrança, seja na educação, seja no quadro geral. A minha surpresa, e é isso que eu tenho até que valorizar aí, a ação do governador. O governador, eu nem tinha cobrado da agência de fomento, ele anunciou que vai fazer o concurso da agência de fomento, certo? Do IGPREV, por que não também a gente fazer um concurso com cargos específicos para o IGPREV para promover uma melhor gestão? Então, eu vejo o governador com intenção de acertar. E se ele tem intenção de acertar, eu tenho intenção de ajudá-lo. E ajudá-lo para que nós possamos ter uma gestão de qualidade, para que nós possamos acertar juntos. É fazer o Estado desenvolver. É o que eu mais espero, é o que eu mais exijo, é fazer o Estado desenvolver. Enquanto o governador se mantiver com esse propósito, pode ter certeza que eu vou estar ali ajudando nesse sentido. Quando o governador desviar do foco e não tiver interesse em manter essas lutas, essas causas que são essenciais, macro ou micro, para desenvolvimento do Estado, aí com certeza eu também vou estar levando o questionamento adiante aos órgãos competentes. Com certeza. Lógico, só observando também, nós acabamos de ter a formação de formatura de 958 PMs, o governo já anunciou mais 600, e eu tenho conversado com os candidatos a presidente dos sindicatos policiais, e eles têm dito do déficit também na Polícia Civil, que chega aí a em torno de 1.200 pessoas. Então, ou seja, o Estado precisa priorizar essa questão do concurso. E tem um outro detalhe também que é importante, né, deputado, para acabar com a politização dessas indicações, né? Quer dizer, de você instrumentalizar o serviço público para fins políticos eleitorais também, né? Isso é um problema histórico, né, desse governo, é um problema histórico aqui em Tocantins, né? E nós temos aí um outro agravante. Acontece, já ocorreram denúncias no Ministério Público do Estado de Tocantins. Acontece que pessoas contratadas para desenvolver atividade em unidades penais, em função do déficit que existe da própria Polícia Penal, essas pessoas estão utilizando armas e não têm porte de arma, estão trabalhando como se fossem policiais, sendo que eles não podem exercer a função de polícia, a lei não permite. Mas elas se veem obrigadas a ir nesse processo porque é a oportunidade de ter uma renda, de ter um salário, de ter um emprego. Então, o Estado está ciente de que está fazendo errado, certo? Mas não faz um concurso para promover ou suprir essa demanda que é necessária. Ainda insiste em manter esses contratos, porque fica mais barato para o Estado. O contratado ele vai receber talvez pouco mais de um salário mínimo, enquanto que o concursado está recebendo 3 vezes esse valor, certo? Então, para o Estado é menos oneroso, além do fato de ter as indicações políticas. E é exatamente por isso que eu luto para que ocorra o concurso público, para romper com esse montante de indicações políticas. Eu sei que faz parte do processo, não é no Tocantins. No Sim. Brasil, fora do Brasil, as indicações políticas e grupos aliados, isso é comum, faz parte da democracia. Mas não pode fazer com que o que é comum numa proporção pequena, ela simplesmente tome de conta de todo o Estado, certo? E fique aí, ao invés de ser 10% ou 20% de indicação, ela se torne 80%, 90%. E aí o Estado não funciona como deveria. O cidadão não exerce a sua função com a mesma qualidade em muitos casos, porque ele fala, não, eu tenho uma costa quente. E aí, como é que funciona? Como é que anda? Isso justificava aí, vamos dizer, os primeiros 10 anos do Estado, agora já estamos chegando a 35 anos, sei lá, de 34, 35 anos do Estado, não se justifica mais. Deputado, e para a gente encerrar aqui, uma pergunta que é fatal, né? Porque toda vez que eu falo do Júnior Gel, eu falo assim, ele é candidato ou não é o ano que vem, né? E aí, você foi candidato em 2020, foi uma surpresa enorme, que eu sempre digo, né? Com a estrutura pequena que você montou, um resultado absolutamente incrível de segundo colocado nas eleições, então sempre seu nome é e será lembrado para a Prefeitura de Palmas. Trabalha com essa possibilidade de ser candidato ano que vem?
Não trabalho com a possibilidade porque não há possibilidade de não ser candidato. Em 2024, nós vamos firmes no projeto e não é sonho. Tem muita gente, eu escuto muito ele falar assim: eu tenho um sonho de virar deputado, eu tenho um sonho de virar vereador, eu tenho um sonho de virar prefeito ou governador, eu tenho um sonho de ser bem representado, certo? E quando a gente começa a ocupar espaço, talvez porque aqueles que estão ocupando espaço não estão fazendo na intensidade, na velocidade ou na qualidade que você gostaria que fizesse, certo? Então você tenta contribuir com o processo e tenta colocar seu nome, coloca seu nome à disposição com o intuito de acreditar que pode fazer mais, fazer melhor, certo? Ou no mínimo dar continuidade àquilo que deu certo, à qualidade que está sendo feita com qualidade dentro do poder público. E eu mantenho, sim, a minha pré-candidatura em 2024, certo? Acredito que nós podemos contribuir, que nós podemos mostrar que é possível fazer uma gestão com qualidade, com compromisso, com competência e com transparência da coisa pública. É possível fazer isso. E tenho demonstrado isso ao longo do tempo que eu estou na gestão, mesmo através do legislativo, tenho tentado demonstrar isso, certo? E, é claro, no executivo nós temos uma bagagem muito maior, certo, a se fazer. E me pergunto, Júnior, mas você se acha capaz de, se eleito for, de gerir uma capital? Eu falo assim, rapaz, já teve muita gente com menor capacidade que a minha que geriu o Estado e geriu o país. Então, não é por aí que vem esse tipo de questionamento. O meu conhecimento, o que eu vou fazer, se você me pergunta, você tem conhecimento na área econômica? Não, gente, para isso você basta escolher as pessoas certas para os cargos certos. Você não precisa ter 100% de conhecimento em todas as áreas do município. E não adianta pensar também que você vai conseguir resolver 100% dos problemas, porque não é assim que funciona. Na nossa casa, a gente não consegue resolver 100% dos problemas na velocidade que quer, mas você consegue fazer com que esses problemas não cresçam, não passem desapercebidos e tentar reduzi-los na medida do possível, para que as coisas sejam melhor atendidas, melhor feitas e que o atendimento ocorra de forma mais agradável e melhor para toda a população. E fechando de vez mesmo, você falou duas virtudes importantes, de competência e transparência. Você acha que falta isso na gestão, por exemplo, da Cíntia Ribeiro? Olha, eu diria que a Cíntia, muitas vezes eu vejo ela buscando acertar. Com o servidor público, ela acertou muita coisa, tanto que você não vê servidor público do município. Eu a parabenizo pela valorização que deu, certo? É claro que, como toda e qualquer gestão, sempre existe ainda coisas a melhorar. O transporte público é um fato. Nós estamos vivenciando isso, vendo a situação que se encontra o transporte público, é algo que ela precisa melhorar. Em relação às obras iniciadas no período da candidatura de 2020, que não foram finalizadas, que tem obra ainda em aberto, é coisa que precisa ser resolvida. Então, falhas existem, certo? Mas eu, inicialmente, acredito que tem interesse de fazer, tem interesse de melhorar. Talvez ela priorizou um pouco mais um lado e deixou um pouco de lado o outro. Mas tem ainda um intervalo aí de aproximadamente 2 anos para que ela possa acertar. E eu espero que ela acerte. Eu espero porque, por mais que eu tenha perdido uma disputa eleitoral com a atual prefeita, eu não quero desejar a ela que ela faça uma gestão ruim, pelo contrário, eu quero que ela seja excelente dentro da gestão, que ela possa honrar com tudo que ela prometeu, que ela possa fazer com que a gestão dela seja louvada por todos aqueles que vão olhar e falar assim, cara, eu tenho saudade da prefeita Cíntia, porque ela deixou o seu legado. Assim como muitos falam de outros prefeitos que já passaram e cada um teve o seu legado. O Raul Filho, ele deixou uma saudade na educação à época. O Amasta, por mais que eu tivesse no momento que não fazia parte da base do Amasta, o Amasta também teve o seu lado positivo na gestão, certo? Então nós temos que procurar ver o que teve de positivo nessa gestão, melhorar ainda ou manter a qualidade e buscar melhorar onde ocorreu deficiência. E é o que eu pretendo fazer. Tá certo, então. Olha, deputado, foi muito bom entrevistá-lo. Com certeza vamos conversar mais vezes aí ao longo até as eleições, com certeza que voltaremos a conversar. Desejo boa sorte no seu mandato aí, parabéns pelo trabalho e estamos à disposição aqui de vocês, tá bom? Obrigado, Kleber. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tenham um carnaval abençoado. Tá certo, então, pessoal. É isso. Conversamos então com o professor Júnior Gel, deputado estadual. Temas importantes conversamos aqui. Espero que tenha gostado. Nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.